Então, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Simone, eu sou médica de família e comunidade e eu trabalho na gerência de atenção básica da Secretaria Estadual de Saúde. E a ideia, então, hoje é nós conversarmos um pouco sobre o rastreamento de câncer de mama. E o que eu vou trazer para vocês foi baseado no protocolo, né, nas diretrizes do rastreamento de câncer de mama do Ministério da Saúde. Eu trouxe aqui inicialmente só para a gente conversar um pouquinho sobre os indicadores de Santa Catarina, né? Então eu trouxe aqui uma série histórica dos indicadores de 2012 a 2015. Então nós temos o indicador que fica entre 0 e 40, ou seja, de 40%, né? Eu só trouxe aqui para vocês para a gente discutir como é que é feito esse indicador, como é que a gente calcula, né? Então a gente pega as mamografias que foram realizadas de rastreamento nas mulheres de 50 a 69 anos, né? E divide pela população feminina nessa mesma faixa etária e divide por 2. Por que a gente divide a população feminina por 2? Porque o que é preconizado é que se faça uma mamografia a cada 2 anos, tá? Então, assim, como é que a gente lê o indicador, né? Se nós pegarmos 2014 e 2015, que deu 0,41, se a mulher que fez mamografia em 2014 não é a mesma que fez em 2015, então sim, nosso indicador é 0,41, ou seja, 41% das mulheres dessa faixa etária fizeram mamografia. Agora, se a mulher que fez mamografia em 2014 é a mesma que fez em 2015, então é um falso indicador, né? Seria 0,20, seria 20%, né? Então, isso é real, né? Se aquela que faz no ano não faz no ano seguinte. Então, vocês vejam que nosso indicador é baixo, né? É menos de 50%, né? Aqui eu trouxe a taxa de mortalidade por neoplasia de mama em Santa Catarina, uma série histórica de 2003 a 2013. Eu não consigo fazer essa taxa depois disso, porque a última data que a gente tem de IBGE, de população, é 2012, então eu só consigo calcular mesmo até 2013. Então nós temos uma taxa de mortalidade que também vem subindo ao longo dos anos. Em 2013 foi 16,4 mortes por câncer de mama a cada 100 mil mulheres. Nós estamos acima da região sul, né? Na região sul, em 2013, a taxa de mortalidade foi 13,7 e foi acima também da taxa do Brasil, né? Que foi 14,35 óbitos a cada 100 mil mulheres. E aqui, então, para mim trazer um dado um pouco mais recente, então, eu trouxe óbito por ano, né? Não calculei a taxa, mas eu trouxe o número de óbitos por câncer de mama nos últimos anos. Então, de 2007 a 2016, então a gente vê, então, aumentando o número de óbitos por câncer de mama no estado. É claro que isso são vários fatores que influenciam a mortalidade por câncer de mama, que vai desde o diagnóstico precoce, diagnóstico oportuno, tratamento, né? Na região sul do Brasil, nós sabemos que a incidência de câncer de mama é muito maior do que nas outras regiões do país, isso também influencia, né? E qual a importância do câncer de mama, então, né? Ele é o câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, né? Também acontece em homens, apesar de ser muito raro, menos de 1% dos casos da doença acontece em homens, e é a principal causa de morte por câncer feminino no Brasil. Nós temos hoje uma incidência, então, de 56 casos a cada 100 mil mulheres, isso em 2015. Quais são os fatores de risco, né? O que é considerado fator de risco para câncer de mama? Idade maior de 50 anos, né? Então envelhecimento é um fator de risco, menarca precoce, não ter filhos ou a primeira gravidez após os 30 anos, uma história familiar de câncer de mama, não está colocado aqui, mas história familiar de câncer de ovário também, né? Uso de álcool, tabaco, o cigarro, ele ainda não está bem estabelecido como um fator de risco, né?
mas ele está presente em muitos outros cânceres, né? Mas ainda para a mama ainda não está bem estabelecido, mas a gente coloca também o excesso de peso, sedentarismo, exposição à radiação ionizante, né? Principalmente em mulheres que se submeteram à radioterapia por algum tipo de problema na idade mais jovem, né? E agora alguns estudos mostrando também por exames também, né? E terapia de reposição hormonal, né? Com estrogênio e progesterona. Como é que a gente pode diminuir a incidência, né? Há uma estimativa que a gente consegue reduzir a incidência em até 1/3 dos casos de câncer de mama, né? E é o que a gente faz com a prevenção primária, então, né? Que é o objetivo de evitar a ocorrência da doença. São estratégias que se voltam para diminuição da exposição a fator de risco. Então, a orientação de manter o peso corporal adequado, de praticar atividade física e de evitar o consumo de bebidas alcoólicas, né? E a amamentação também, né? É considerado um fator protetor. No caso da prevenção secundária, né, nós temos a detecção precoce. A detecção precoce, ela não reduz a incidência, né, mas a gente consegue reduzir a mortalidade da doença. E aí são dois tipos, né? São duas vias da detecção precoce, que é o diagnóstico precoce e o rastreamento. O diagnóstico precoce é quando a mulher já tem algum sinal ou algum sintoma suspeito. É aquela mulher que já tem um nódulo, um caroço na mama e que já vem nos procurar porque percebeu alguma coisa. E aí a gente vai fazer os exames na tentativa de fazer um diagnóstico precoce, de fazer um diagnóstico no estágio inicial. O rastreamento é quando a gente faz a aplicação, então, de exames, né, em mulheres sem sintomas, né, aparentemente mulheres livres da doença. E o diagnóstico precoce, ele se baseia em 3 pilares principais, né, que é a mulher informada, né, a mulher que sabe sobre o câncer de mama, que conhece o seu corpo, né, que está atenta aos sinais e sintomas do câncer de mama. Profissionais, então, de saúde capacitados para avaliação dos casos suspeitos, né, e a garantia da confirmação diagnóstica oportuna, com a integralidade da assistência em toda a linha de cuidado. Então, para que a gente realmente consiga trabalhar na questão do diagnóstico precoce, essa linha, essa rede, ela tem que estar articulada, né? Então, a gente tem a unidade básica de saúde que faz a questão do rastreamento, que faz a questão da educação em saúde, que faz diagnóstico precoce, né? Que tem que estar interligada com a unidade secundária, que é a unidade que vai fazer a confirmação diagnóstica ou não daquele câncer, e a unidade terciária que vai fazer, então, o tratamento, né? Então, hoje a gente vai falar da atenção básica, né? Que é a nossa intenção aqui hoje. Mas, para que isso realmente funcione, que a gente realmente consiga diminuir mortalidade, né? Morbidade também, a gente precisa que toda essa rede esteja articulada e em funcionamento. Aqui então só o rastreamento, né, que é quando você realiza testes relativamente simples em pessoas sadias, né, com a intenção de identificar a doença em fase pré-clínica, né. E quando a gente faz um rastreamento, o teste ele deve ser comprovadamente eficaz na diminuição da mortalidade pela doença rastreada. A gente conversou aqui no mês passado sobre câncer de colo do útero, né, sobre o preventivo, né, que é sim um exame já comprovadamente eficaz na diminuição da mortalidade por câncer de colo. E quais são as estratégias de rastreamento, né? Então, são de 2 tipos. A gente pode fazer rastreamento oportunístico, que é quando a gente oferece esse exame para aquela mulher que nos procura na unidade básica por algum outro motivo. E nós temos rastreamento populacional ou organizado, que se fala, né? Que são quando a gente convida aquelas mulheres da faixa etária para os exames periódicos, né?
O que os estudos estão mostrando é que o rastreamento organizado, ele é melhor do que o rastreamento oportunístico. Ele tem menor custo e maior benefício do que o rastreamento oportunístico. E quando a gente fala, então, num programa de rastreamento, quando a gente decide fazer um programa de rastreamento, o componente mais importante para a atenção básica é atingir alta cobertura. Se nós temos um programa de rastreamento e a gente não consegue atingir alta cobertura, a gente não consegue atingir o nosso objetivo, que é diminuir a mortalidade para aquela doença que a gente está rastreando. Essa apresentação que eu estou fazendo, então, ela é baseada principalmente nas diretrizes, né, do Ministério da Saúde, que saiu agora em 2015, né. As diretrizes, então, são revisões amplas de pesquisas científicas, né, com rigor metodológico, são diretrizes que orientam para as melhores decisões numa área de conhecimento, né, e traz também uma ajuda no julgamento sobre possíveis riscos e benefícios e danos das intervenções que a gente está propondo. A gente precisa lembrar que os protocolos, as diretrizes, as linhas de cuidado, as regras, elas nunca são universais, né? Porque a gente nunca vai contemplar todas as situações. Então, a gente tem que saber quando que a gente vai utilizar o protocolo e a gente tem que saber também quando a gente não vai utilizar o protocolo. E a gente precisa também, na nossa prática, ver as evidências científicas que são trazidas pelos protocolos. Nós temos a nossa experiência profissional, né, que tem que ser levada em conta também, e também, principalmente, os valores do paciente, né. A gente tem que, o estado da arte, né, é a gente conseguir integrar essas três situações. Então, aqui eu vou trazer as recomendações para o rastreamento. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui sobre a mamografia, né? Então, a mamografia, ele é um método padrão para detecção precoce do câncer de mama, né? Tem a diferença da mamografia de rastreamento e da mamografia diagnóstica. Então, quando a gente atende uma mulher que nos procura porque tem alguma queixa na mama, e você no exame físico percebe que ela tem um adensamento, ou que ela tem um nódulo, uma retração, alguma coisa que te chama atenção no exame físico, a sua mamografia vai ser diagnóstica. E quando você solicita mamografia para uma mulher que não tem nenhuma queixa, nenhum sintoma, você vai colocar no pedido mamografia de rastreamento. Isso é muito importante, tá? É muito importante até principalmente para o radiologista, porque quando você pede a mamografia diagnóstica, no exame você também já vai descrever o que você percebeu no exame físico, né? Se foi um nódulo, que tamanho mais ou menos que você percebeu, em que quadrante que você identificou, tudo isso tem que ser muito bem detalhado para o radiologista olhar especificamente para aquilo ali que você está precisando, né? E na mamografia de rastreamento, é aquela que você faz um exame antes da mamografia, você não detecta nada e continua, então, na questão da mamografia de rastreamento. E a gente precisa lembrar também que a mamografia, ela tem limites, né? Ela tem que ser realizada com adequado controle de qualidade, né? E ela é menos sensível, ou assim, ela tem uma possibilidade de errar mais em mulheres antes da menopausa, porque são aquelas mulheres que têm as mamas mais densas. Então, a mamografia de rastreamento é recomendado para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, a cada 2 anos. É a recomendação do Ministério da Saúde, a recomendação da OMS e dos países com rastreamento organizado. É claro que a gente tem que lembrar que a mamografia diagnóstica, aquela que eu acabei de falar, que é aquela que a gente faz com a mulher com alguma queixa, ela é feita em qualquer idade. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber diferenciar quando a gente quer fazer rastreamento e quando quer fazer diagnóstico. Isso é uma coisa que às vezes se confunde um pouco, né? As pessoas acham que
não pode fazer, tem que fazer só naquela faixa etária que está preconizada. Não, mamografia diagnóstica é qualquer idade que você vai fazer. E também, às vezes, as pessoas confundem, o SUS só paga uma mama. Não, mamografia de rastreamento é bilateral, tá? E diagnóstica também, tá? Aqui, então, eu trouxe do Conitec também, e que também está igual nas diretrizes, que são as recomendações quanto às tecnologias ou ações avaliadas para a detecção precoce do câncer de mama. Então, vamos lá. Qual é a eficácia do rastreamento com mamografia na redução de mortalidade global e por câncer de mama comparada à ausência de rastreamento? Então, a recomendação em mulheres menos de 50 anos o Ministério recomenda contra o rastreamento com mamografia. É uma recomendação contrária forte. Os possíveis danos claramente superam os possíveis benefícios. De 50 a 59 anos, o Ministério recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com idade entre 50 e 59 anos. Apesar que a recomendação, pelos últimos estudos que está se vendo, é favorável fraca, ou seja, os possíveis benefícios e danos provavelmente são semelhantes. De 60 a 69 anos, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com idades entre 60 e 69 anos. Uma recomendação favorável fraca, os possíveis benefícios provavelmente superam os possíveis danos. De 70 a 74 anos, o Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres com idade entre 70 e 74 anos, recomendação contrária fraca. E contra o rastreamento com mamografias com mulheres com mais de 75 anos. Aqui já é uma recomendação contrária forte. Os possíveis danos provavelmente superam os possíveis benefícios. E em relação à periodicidade, em relação ao tempo de rastreamento, ele recomenda que a periodicidade do rastreamento com mamografia nas faixas etárias recomendadas seja bienal, ou seja, a cada 2 anos. Isso está no relatório da Conitec, está nas diretrizes do Ministério. E se alguém já teve a oportunidade de ver o protocolo de atenção básica, saúde das mulheres, que saiu agora no passado, que está muito bom, são as mesmas recomendações. Em relação à ultrassonografia, então, qual a eficácia do rastreamento com ultrassonografia na redução da mortalidade global por câncer de mama? Então, o Ministério da Saúde recomenda contra-rastreamento de câncer de mama com ultrassonografia das mamas, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia. Aqui é aquela questão bem comum que acontece sempre, todos os dias na unidade básica de saúde, quando a gente solicita uma mamografia e vem mamografia BIRAD 0, a critério clínico necessário complementar com ultrassonografia. Então, assim, o Ministério recomenda contra. Ele fala assim que o rastreamento, ele é pela mamografia, tá? O rastreamento não se faz com ultrassonografia. Mesmo quando se coloca ali que a critério clínico sugere-se complementação com ultrassonografia. Não há evidência de que a ultrassonografia melhore o rastreamento de câncer de mama. O que é bem diferente quando a gente tem uma mamografia diagnóstica. Quando a gente tem uma mamografia com alguma suspeita, a ultrassom tem um grande benefício, tá? Sempre que se tem uma mamografia suspeita, sempre vai se fazer um ultrassom. E ele é especificamente útil para diferenciar nódulos sólidos de nódulos sólidos de cistos, né? Então, vamos lá. A gente estava aqui conversando sobre a ultrassom, né? Que a gente sabe que aparece bastante essa questão da complementação com o ultrassom, né? Nas BIRAD 0, né? E o que o Ministério traz é que ele não recomenda essa prática, né? Que o rastreamento ele é feito mesmo com a mamografia. A ultrassonografia, por uma série de questões, inclusive de controle de qualidade, os estudos têm mostrado que ele não melhora a qualidade do rastreamento. Então, um rastreamento mesmo é com mamografia.
O que não quer dizer que não se faz ultrassonografia no caso da mamografia com suspeita, né? Então, aquela mamografia que vem com uma suspeita de alguma lesão, aí sim o ultrassom está muito bem colocado e tem muito valor. Principalmente quando a gente quer diferenciar nódulo sólido de cisto, né? Então, o que o Ministério coloca é da ultrassonografia no rastreamento de câncer de mama. Então, o que se fala, né? E que hoje em dia está se falando cada vez mais com os estudos que estão aparecendo, né? Que quando a gente faz um rastreamento, a gente precisa equilibrar riscos e benefícios, né? Então, o benefício de ter um tratamento menos agressivo, de ter um maior potencial de cura, justamente pela detecção precoce, né? Mas a gente não pode esquecer que todo exame traz risco e possíveis malefícios, né? Por quê? Porque ele pode trazer resultados incorretos, né? Então, ele tanto pode trazer o falso positivo, como pode trazer o falso negativo. Então, o falso positivo gerando ansiedade, gerando necessidade de novos exames, gerando necessidade, às vezes, de outros procedimentos, né? E desnecessários. E o falso negativo é quando tem o problema e não detecta, né? E aí traz uma falsa segurança. A mulher faz o exame, acha que está tudo bem e não está. E nessa questão dos riscos e malefícios, hoje se fala bastante também a questão do sobrediagnóstico e do sobretratamento, né? Que é justamente essa questão do falso positivo e falso negativo. Então, o sobrediagnóstico é quando um câncer que não evoluiria clinicamente e não causaria nenhum problema durante a vida da pessoa é encontrado no rastreamento. E o sobretratamento é consequência do sobrediagnóstico, ou seja, você expõe indivíduos sadios ou com uma doença que não queria evoluir a riscos decorrentes de tratamentos desnecessários. E uma outra situação também, que é o risco de exposição à radiação, né? De você, uma mamografia diagnóstica, por exemplo, ou uma suspeita diagnóstica, expô-la a novas mamografias. Então, o que os estudos estão mostrando e que o Ministério está trazendo é que o equilíbrio entre risco e benefício do rastreamento com mamografia é mais favorável em mulheres de 50 a 69 anos, né? E nas mulheres fora dessa faixa etária, as mamografias provavelmente não tragam benefício e os riscos serão ainda maiores. E quais são esses riscos, então, né? Qual é o risco de se fazer mamografia fora da faixa de idade recomendada quando a mulher não tem sintoma, né? A mamografia de rastreamento. Então, em mulheres com menos de 50 anos, o exame é limitado para identificar as alterações, justamente por causa da densidade mamária, das mamas mais densas, né? Gera muitos resultados incorretos, gerando falso alarme e gerando necessidade de mais exames. E nas mulheres com 70 anos ou mais, nessa faixa etária, o maior risco, então, é de se revelar um tipo de câncer de mama que não causaria prejuízos à mulher e que seria tratado desnecessariamente. Tá, e quando a mulher, então, tem aquele risco elevado para câncer de mama, né? Então, o risco elevado são aquelas mulheres que têm alteração genética. Então, são mulheres com história de vários cânceres de mama ou de ovário em parentes consanguíneos, sobretudo em idade jovem, sobretudo, então, câncer de mama ou de ovário em irmãs, mães, abaixo de 50 anos, né? Incluindo câncer de mama masculino. E aí, qual é que é a recomendação? A recomendação é que se converse com o médico para avaliação do risco e a conduta a ser seguida. Nesse caso, a gente não consegue ver protocolos e ver diretrizes que digam exatamente o que fazer nos casos de mulheres com risco elevado. Algumas sociedades colocam assim, que se faria rastreamento 10 anos antes do detectado no parente, né, no consanguíneo. Então, por exemplo, se uma mulher tem uma irmã que teve câncer de mama aos 42, o rastreamento da irmã começaria aos 32. Tá?
mas isso são algumas sociedades que colocam, tá? Não existe assim um documento assim que tem um protocolo definido. Isso vai ser muito mesmo da conversa e da decisão compartilhada médico-paciente, né? Médico, tanto o médico da família, o médico da estratégia de saúde da família e do mastologista também, né? E 5 a 10% dos casos de câncer de mama são hereditários. Uma outra coisa que se coloca também agora é a questão do autoexame de mamas, né? Que o Ministério da Saúde também não está mais recomendando o autoexame de mamas. Mas qual autoexame de mamas que não se recomenda mais? Aquele sistemático, aquele que a gente orientava assim, todos os meses, depois da menstruação, né? Fazer o autoexame. Então, o que os estudos têm mostrado é que o autoexame não mostrou ser benéfico para a detecção precoce de tumores, trazem falsa segurança, trazem dúvidas e também traz excesso de exames invasivos, porque ele tanto pode trazer o falso positivo como o falso negativo. Não deve ser orientado para o reconhecimento das lesões, então se tiver alguma lesão, não é com autoexame, ela precisa ir para um profissional, né? Mas se recomenda sim que a mulher tenha conhecimento do seu próprio corpo. Então, assim, sim, tem que se tocar, se reconhecer, né? O que está se orientando agora é não fazer aquele autoexame sistemático, né? Todos os meses, depois da menstruação, seguir aquele passo a passo, né? Então, isso a gente vê bastante sendo divulgado, né, em diversas mídias, mas o Ministério já está recomendando contra essa prática. Eu trouxe duas citações aqui, porque eu sei que essas recomendações trazem bastante dúvidas, né? E eu espero que venha bastante pergunta, porque a gente precisa mesmo conversar sobre isso, né? Mas eu trouxe só duas citações de dois artigos que eu li. Então, um artigo de Porto Alegre, né? Sugere-se que a decisão de fazer rastreamento do câncer de mama através de mamografia fora do programa de detecção precoce populacional deve ser tomada pela paciente com seu médico assistente após conhecer a magnitude do benefício desse procedimento e os riscos associados ao exame. E a ausência de uma evidência científica não descarta que ela possa ser verificada em estudos posteriores ou reanálises, ou seja, o que o Ministério está recomendando agora é bem diferente do que se recomendava há um tempo atrás, né? Sempre se recomendou autoexame de mamas, agora não se recomenda mais. Porque é isso mesmo, né? As evidências, os estudos vão surgindo e as evidências vão aparecendo também. E utilizar a melhor evidência científica disponível no momento é uma forma de fazer uma assistência mais técnica e qualificada. E eu trouxe aqui dois outros estudos, que foram os estudos que mudaram um pouco as recomendações, né? Dessa questão de não fazer em menores de 50 anos, né? E por que, assim, aparecendo tão pouco benefício, né? Existem países hoje que já não estão mais fazendo rastreamento de câncer de mama, né? Então teve esse dos Estados Unidos, né? Mostrando a sensibilidade do rastreamento para uma mamografia que varia de 77% a 95%, dependendo do tamanho e da localização da lesão, dependendo da densidade das mamas, da qualidade dos recursos técnicos e habilidade de interpretação do médico radiologista. Porém, nas mamas mais densas, ou seja, naquelas mulheres com menos de 50 anos, a sensibilidade cai para 30% a 48%. O que significa isso? Muito falso positivo e muito falso negativo. Erra mais, né? Então, se erra mais em mulheres abaixo de 50 anos. E se a sensibilidade é de 30% a 48%, significa que erra mais do que acerta. E um estudo do Canadá, que é uma revisão também que saiu na Cochrane, mostrando que o screening, né, o rastreamento por mamografia, não reduz a mortalidade por câncer de mama nas faixas de 40 a 49 anos, né?
e de 50 a 69 anos, após um segmento de 25 anos. Então, fizeram um estudo, né, com segmento de 25 anos, 89 mil participantes, e mostrou que não havia redução de mortalidade, né? Mostrando o malefício causado pelo sobrediagnóstico, sobrepondo-se ao benefício da detecção precoce, né? Então, é um estudo que fala assim, que de 2.000 mulheres submetidas a rastreamento por 10 anos, uma vai evitar a morte por câncer de mama. 10 mulheres saudáveis serão tratadas desnecessariamente e 200 mulheres experimentarão estresse psicológico por conta de falsos positivos no exame. Então, assim, a gente tem muito ainda a conversar, a gente tem muito ainda a conquistar em relação a câncer de mama, né? E o que a gente mais valoriza nesse momento é a mulher informada, né? É fazer decisão compartilhada, médico, enfermeiro e paciente. E o diagnóstico de lesões suspeitas em tempo oportuno, né? A questão assim de você ter aquela mulher que tem uma mamografia com suspeita diagnóstica e você conseguir fazer a biópsia em tempo oportuno e, se positiva, conseguir fazer o tratamento em tempo oportuno, né? Então, isso ainda é um grande desafio. O início do tratamento em até 60 dias, o acesso à mamografia de qualidade. O ano passado, a Vigilância fez uma avaliação dos serviços e foi um problema, né? Saiu na imprensa, não sei se vocês perceberam ou leram sobre isso, né? De muitos serviços de mamografia fora dos padrões de qualidade, que se resolveu isso esse ano, mas assim, estavam fora do padrão, né? O tratamento por equipe multidisciplinar e a questão dos cuidados paliativos, né? Então, a importância assim da informação clara, uma decisão informada da paciente, né? E o acesso mesmo à saúde universal e com qualidade. E aqui só, por último, assim, a questão do prestador de serviço, né? O que o profissional pode fazer quando ele percebe que há um problema na qualidade da mamografia, né? Então, seria interessante que o profissional conhecesse o prestador de serviço, né? Que entrasse em contato com a vigilância sanitária do seu município, porque essa vigilância, ela libera o alvará sanitário anualmente. Um dos critérios para o alvará sanitário é o controle de qualidade, então verificar se isso está acontecendo. E se houver alguma dúvida em relação a isso, pode-se solicitar auditorias, né? Tanto para a vigilância do município, né, em municípios maiores, e se o laboratório é de gestão estadual, o profissional pode entrar em contato com a sua regional de saúde, com a vigilância sanitária da regional. Então é isso que eu trouxe para vocês, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E era isso. Então, a Simone pergunta, qual a indicação do exame clínico das mamas? Tem indicação para rastreamento? Não. Quando a gente faz a mamografia, quando a gente já convidou a mulher para fazer a mamografia, faz parte da avaliação o exame clínico, né? Porque você pode sair de um exame de rastreamento para um exame diagnóstico. Você chama ela para fazer um rastreamento, faz a anamnese, você vai fazer um exame clínico das mamas, mesmo uma mulher sem queixa, e de repente no exame clínico você percebe o nódulo. Você vai sair da mamografia de rastreamento para a mamografia diagnóstica. Então, nesse sentido, é importante. Mas o exame clínico como rastreamento, não. Rastreamento de câncer de mama, a princípio, é com mamografia. Joslaine Rafaela pergunta, mulheres com risco elevado de câncer de mama por histórico familiar ou pessoal devem fazer a mamografia de rastreamento ou diagnóstica? Esta é a cada 2 anos ou anual? Então, a gente só escreve mamografia diagnóstica quando no exame físico a gente detecta alguma alteração, né? Então, se a gente faz a análise clínica, faz o exame físico e vê um nódulo, não é mais rastreamento, é mamografia diagnóstica. Por quê? Porque ela tem um sinal, que é o nódulo, ou ela se queixou desse nódulo, ela já veio para você com essa queixa, né? Tirando o sinal e sintoma, tirando queixa, é tudo rastreamento.
No caso das mulheres de alto risco, né? Então, história familiar de câncer de mama, por exemplo, né? Câncer de ovário, né? Isso vai ser uma decisão compartilhada entre profissional e paciente. Não existe ainda protocolos definidos em relação a isso, né? A princípio, você pode fazer como está no protocolo, naquela faixa etária, a cada 2 anos, ou como algumas sociedades, a Sociedade de Mastologia, eu acho, se não me engano, ela preconiza que se faça anual, 10 anos antes do diagnóstico do parente. Então, a irmã teve diagnóstico aos 42, de câncer de mama, né? Então, a irmã dessa pessoa poderia começar o rastreamento aos 32, anualmente. A grande questão que traz dúvida e que nos deixa com aquela sensação assim de por que já não fazer essa indicação, né? Por que já não indicar mamografia anual nas mulheres de alto risco? Porque tem estudos que estão mostrando um risco de desenvolvimento de câncer de mama pela exposição à radiação ionizante, né? A radiação da própria mamografia. A mamografia seriada provocando câncer de mama. E os estudos estão mostrando que isso aparece naquelas mulheres que começam o rastreamento precoce. Então, o risco disso acontecer não é naquelas mulheres que começam o rastreamento aos 50 anos, é naquelas que começam aos 40 ou antes disso. Então, é uma decisão que precisa mesmo ser compartilhada, porque você pode estar oferecendo um benefício, mas pode estar oferecendo um risco também. Então, tem que se colocar na mesa isso, né, entre profissional e paciente, porque algumas pacientes, sabendo disso, elas vão querer fazer a mamografia. Mesmo sabendo que elas podem ter um risco de ter um câncer pela radiação, elas vão querer fazer. E aí, você está autorizado a fazer, porque é uma decisão compartilhada. E vai ter aquelas que vão escutar isso e talvez não queiram fazer, né? E aí você também pode não fazer. Então, o que se coloca na situação das mulheres de alto risco é conversar com a paciente e tomar uma decisão compartilhada. Certo. Ana Paula Dias pergunta: as estatísticas demonstram alta incidência de câncer de mama. Este alto índice pode estar associado ao sobrediagnóstico e ao sobretratamento? Repete a pergunta. As estatísticas demonstram alta incidência de câncer de mama. Este alto índice pode estar associado ao sobrediagnóstico e ao sobretratamento? Quando eles colocam câncer de mama, ele já foi biopsiado, né? Porque o sobrediagnóstico, às vezes, é assim, é você fazer uma mamografia, dizer que lá tem um nódulo, achar suspeito de câncer de mama, né? E aí fazer biópsias, fazer outras mamografias e no final não se confirmar o diagnóstico, né? Então, o sobrediagnóstico nem sempre confirma o câncer, né? Geralmente o câncer é feito pela biópsia. Então, a princípio, assim, é uma doença de alta incidência, assim, né? Entre os cânceres, o câncer de mama é um câncer de alta incidência entre as mulheres, e principalmente aqui no sul. O porquê que aqui no sul tem mais que nas outras regiões, isso ainda não está bem esclarecido. O que se sabe é que a incidência de câncer de mama é maior em países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. Então, como a região sul ela é uma região mais desenvolvida em relação ao resto do país, isso aqui também aparece, né? Mas o porquê exatamente que aqui tem maior incidência ainda não está bem esclarecido. A incidência em Porto Alegre, por exemplo, é uma das maiores do país, né? Já tem algumas pesquisas em relação a isso, mas ainda não está bem esclarecido. A Oiva de Matos pergunta: quem amamenta não pode fazer mamografia, correto? Olha, aí, depende, porque se ela está amamentando, eu estou imaginando que ela não está na faixa etária preconizada para o rastreamento, né? Não está entre a faixa de 50 e 69 anos.
Mas se ela tem alguma queixa, né, ela poderia fazer, tá? O problema é que essa mama vai estar mais densa e vai estar bem mais dolorida, tá? Contraindicação absoluta, não tem. Mas se houver uma suspeita diagnóstica de algum problema, isso precisa ser avaliado. Mas na mulher que amamenta e que tem um nódulo, geralmente se faz a ultrassonografia, para uma avaliação, porque geralmente às vezes é cisto mamário, né, uma coisa assim do leite mesmo, tá? Certo, hoje você coloca ali para o diagnóstico. Então ela tá com uma suspeita de aparecer alguma coisa, né? De aparecer algum nódulo, alguma coisa assim. Geralmente a gente orienta a fazer um ultrassom, porque isso geralmente é algum cisto, alguma coisa da própria amamentação, tá? Certo. Aí a Ana Paula Dias, sobre as redes, ela tem percebido que as mídias referem muito às redes de tratamento de câncer. Tem se demonstrado dificuldade e demora para o primeiro atendimento na rede de média e alta complexidade? Repete. Ela pergunta que vem se falando muito, né, das redes de tratamento de câncer. Aí, Sim. se está existindo dificuldade e demora para o primeiro atendimento nessas redes aí de média e alta complexidade? Eu acho que sim. Eu acho que do que a gente percebe, existe dificuldade em algumas regiões do estado quando tem a mamografia suspeita, né? E a demora para conseguir fazer o diagnóstico, né? A demora para atenção secundária para fazer a biópsia, né? E com a biópsia positiva também o início do tratamento, porque a gente sabe que tem aquela lei dos 60 dias, né? Mas existem lugares que não conseguem cumprir, sim.